Olá, o Repórter Setorial está começando para te deixar ainda mais informado. Confira os destaques desta edição. Prazo para desligamento do sinal analógico mais uma vez é prorrogado. Pedestres e ciclistas que não obedecerem ao Código de Trânsito podem ser multados a partir do ano que vem. Atividade física regular reduz risco de câncer. Mudanças no Estatuto da Criança e do Adolescente? E veja também. Você está vendo que os valores estão invertidos nas escolas, né? Um delegado de polícia, o Dr. Kleber Henrique de Oliveira, está tendo todo o cuidado e gerenciando conflitos, ensinando os professores a saírem desses enredos produzidos por alunos. Já, aqui. Seja muito bem-vindo, este é o Repórter Setorial, na TV digital e também na web. Pedestres e ciclistas que não obedecerem ao Código de Trânsito podem ser multados a partir do ano que vem. A punição já estava prevista no Código há 20 anos, mas só agora foi regulamentada. Em todo o Brasil, os pedestres representam 25% das mortes no trânsito por ano e 32 ciclistas são internados por dia também por causa dos acidentes nas rodovias. Porém, agora, tanto os ciclistas como os pedestres podem passar de vítimas para vilões. O Conselho Nacional de Trânsito decidiu que a partir de abril de 2018, os pedestres e ciclistas que andarem fora das áreas permitidas para eles poderão ser multados. Se o pedestre não atravessar na faixa ou ficar parado no meio dela, por exemplo, ele vai ser autuado e vai receber uma multa no valor de R$ 44. Já para os ciclistas, a punição é num valor maior. Se algum deles andar aqui, em cima da calçada, por exemplo, a multa será no valor de R$ 130. Essa punição estava prevista no Código de Trânsito Brasileiro desde 1997, mas faltava a regulamentação. Segundo o Departamento Nacional de Trânsito, a medida tem o objetivo de melhorar a segurança. O principal objetivo desta nova resolução do Conselho Nacional de Trânsito é retirar pedestres e ciclistas da situação de risco, ainda que para isso seja necessário lavrar um auto de infração. Mas o objetivo principal é trazer segurança para eles e para o trânsito como um todo, né? Porém, algumas pessoas não gostaram muito da novidade. Eu acho que não tinha que ser assim, porque os pedestres, eles não têm noção praticamente. Os carros, as motos já têm mais noção que a gente não tem muitas, né? Então acho que não teria para ter multa. Eu acho que multa acho que é demais, né? Eu acho que uma advertência, uma educação no trânsito seria muito mais indicada, né, para isso. E como será a avaliação do fiscal quando o ciclista se deparar com uma avenida assim, sem ciclovia? Ou o pedestre encontrar uma faixa nesse estado? No caso da ciclovia, caso não exista, o ciclista ele tem que fazer a mesma situação do veículo, transitar no mesmo sentido da via. O ciclista ele tem que utilizar dos equipamentos obrigatórios, inclusive com retrovisor, capacete, né? Ele vai ser considerado como se fosse um veículo. Vai ter que ficar na faixa de rolamento e transitar no sentido correto da via. No caso do pedestre, onde não esteja um local adequado para ele fazer a travessia, os veículos têm que respeitar sempre o menor do que esteja utilizando a via, né? Basta observar por alguns minutos o trânsito na cidade que a gente flagra um monte de irregularidades. Imagine só como vai ser para multar tudo isso. Antes de nós começarmos com a fiscalização, nós vamos começar com um período educativo, até porque é uma situação nova, então nós como gestores públicos, nós temos que orientar a população, esclarecer para que todos cumpram a legislação, para que nós possamos fiscalizar. Lógico que nós vamos estar entrando em contato com os órgãos que fazem parte do Sistema Nacional de Trânsito para fazer em conjunto as fiscalizações e as abordagens e caso haja necessidade da lavratura de um auto de infração que vai ser incluído no CPF do pedestre. Mais uma vez, o governo decidiu prorrogar o prazo para o desligamento do sinal analógico. No Vale do Paraíba, isso pode acontecer a partir de hoje até janeiro.
A hora da vacina é um pesadelo para algumas crianças, mas uma nova tecnologia promete acabar ou, pelo menos, diminuir esse problema. Quase sempre é assim. Para essas crianças, vacina é sinônimo de tormento. O clima tenso já começa durante a preparação da vacina, quando a dose é colocada dentro da seringa. O temor de ser vacinado é ocasionado pela injeção, porque se toda vacina fosse gotinha, a gente estava tranquilo, né? Mas a maioria delas, hoje eu digo 95% das vacinas são injetáveis. São mais de 10 vacinas que as crianças devem tomar durante toda a infância. Vacina contra a poliomielite, sarampo, rubéola, hepatite A, hepatite B, cachumba. A lista vai longe. Algumas vacinas são em gotinhas, aí tudo bem, mas as injetáveis são aquelas que viram trauma para a maioria das crianças. Estes óculos de realidade virtual prometem acabar com esse pesadelo. O objetivo é transferir a dor para o entretenimento. A nova tecnologia é oferecida por um laboratório brasileiro. Com animação em 3D, o filme convida a criança a ser corajosa e a interagir com a história. Você voltou! Você voltou! Nossa, eu não posso acreditar! Calados vocês! Você voltou e que boa hora, viu? Pela primeira vez, Rafaela vai usar os óculos antes de passar por mais uma experiência. Ela sempre chora na hora de ser vacinada. O filme dura menos de 2 minutos, o suficiente para a criança relaxar. Pro fruto fazer efeito, você não pode se mexer de jeito nenhum. Combinado? Rafaela quase nem percebe a picada da agulha, que deve ser sincronizada com a história do filme. Deu certo! Obrigada, obrigada! Você salvou a gente novamente! Nemerton está protegido! Ela pegou um monte de coisa, passou o algodãozinho e depois apareceu um monstro de pedra, aí ela conseguiu e salvou o mundo. Doeu? Não. Uma maravilha, esse óculos ajuda demais, empolga as crianças, então eles se sentem protegidos com esse vídeo. Esse vídeo mostra como tem que ser a proteção, que precisa da vacina para proteção e ajudou muito. Para auxiliar de enfermagem, os óculos de realidade virtual motivam e muito as crianças para a vacinação. Mas eles já vêm animados quando eles sabem que já tem o óculos, eles já perguntam, e antes mesmo eles já querem colocar o óculos. Às vezes a criança na tensão, ela deixa aquela musculatura muito rígida e aí o risco de reações adversas locais pode ser maior. Então, quando a gente consegue utilizar ferramentas que diminuem esse estresse e esse nervoso e dá um relaxamento, por exemplo, muscular, a gente minimiza esse risco de reação adversa local. Você tem costume de pesquisar os preços dos produtos de supermercados em lojas diferentes? Um estudo realizado em São José dos Campos mostra a diferença de valores que podem chegar a 1000%. Você costuma comparar os preços entre um produto e outro nos supermercados? Quem compra toda semana percebe uma grande diferença nos valores de um supermercado para outro. Um levantamento feito pelo Centro de Pesquisas Econômicas de uma faculdade em São José dos Campos apontou que a variação de preços pode ser de até 10 vezes. O maior contraste foi no setor de hortifruti e o produto que mais se destacou foi a batata. Em um supermercado, o quilo da batata custava 49 centavos e em outro, a mesma quantia valia R$ 5,09, uma diferença de 1000%. No segundo lugar ficou o tomate. Os preços variam de R$ 1,79 a R$ 6,99 em São José dos Campos. E tem produto de outro setor com uma grande diferença também no preço. O consumidor encontra o leite longa-vida desde R$ 1,47 até R$ 6,69. Mas o que motiva essa variação tão vasta nos preços? Segundo economistas, 3 fatores podem colaborar. O primeiro é a localização do supermercado, que está diretamente ligado ao público-alvo que a loja almeja. O segundo está relacionado com os preços âncoras, aquelas promoções que os supermercados utilizam para atrair o público, o que, por sua vez, acaba levando além do produto com o valor em destaque. E, por último, os itens com prazo de validade curto que influenciam muito nos valores. Então, na hora de fazer a compra no supermercado, vale aquela velha dica: pesquisar os preços. Para quem tem o hábito de ouvir música alta no fone de ouvido, pesquisas apontam que o uso errado pode causar perdas auditivas,
principalmente entre os jovens. O dia mal começa e o primeiro item que não pode faltar é o fone de ouvido. Assim é a rotina do estudante Francis Cunha, que não larga o acessório nem para realizar atividades que exigem mais atenção. Mas o problema está no hábito constante de abusar do volume, mesmo quando a mensagem da tela alerta para os perigos. Dentro de casa eu costumo ouvir no volume baixo, porque não tem muito barulho, é mais sossegado, então é um ambiente mais tranquilo para colocar a música baixa. Mas na rua, como tem todo o barulho dos carros, né? Então eu coloco no máximo. O que para muitos é uma maneira de relaxar e se desligar do mundo, acaba se tornando uma ameaça para a saúde. As consequências podem ser permanentes. De acordo com o Conselho Federal de Fonoaudiologia, o uso irregular de fones de ouvido, principalmente entre adolescentes que costumam ouvir música em volume muito alto, tem causado a perda da audição em toda uma geração. Eu comecei a perder a audição. E hoje, quais são os cuidados que você toma? Ouvir música baixa. Acaba não me preocupando muito. Isso daí é questão de... eu acho que deveria ter mais avisos, no caso. Mas a gente é teimoso também, nem não liga muito para isso, assim. A longo prazo a gente tem que se preocupar, né? No momento, acho que eu não ligo muito, mas eu sei que lá na frente isso pode me prejudicar. Francis revela que já sente os efeitos do uso incorreto do equipamento. Eu já comecei a sentir zumbidos no ouvido, mas eu achava que era coisa normal, mas nem procurei médico nem nada. O médico otorrinolaringologista Sérgio Bittencourt alerta para os cuidados necessários para o uso do fone de ouvido, principalmente quando surgem os primeiros sinais de comprometimento da audição. O zumbido, ele é um alarme. Ele é um alarme. Quando ele toca esse alarme, você não sabe o que é. Quase 90% desse alarme se relaciona com perda auditiva. Ele afirma ainda que para quem já tem predisposição a desenvolver o problema, a atenção deve ser redobrada. Você pode não ser exposto a barulho, mas você pode ter um antecedente familiar que leve você a uma surdez. De qualquer forma, a solução para o problema não é aposentar o acessório, mas fazer o uso adequado em um volume que não cause prejuízos futuros. Você fica agora com o comentário de hoje. Amigos do site Capital do Pantanal, onde visito todo dia para buscar notícias do que acontece na fronteira Brasil-Bolívia, extraio hoje uma situação muito dura que mostra bem a tragédia, a miséria moral desse país. Buscando ingressar no território nacional com 77 quilos de cocaína pura, uma família inteira acabou atrás das grades. E vejam a ironia que machucou os próprios agentes da Receita Federal e da Polícia Militar do Mato Grosso do Sul, calejados, habituados com a coisa. Enquanto a mãe passava com a droga num veículo, o pai tentava desviar a atenção da polícia num táxi. A filha de 4 anos reconheceu o pai e, feliz da vida, gritou: "Papai!" Foi o bote que a polícia teve que dar e prender todo mundo. A criança foi parar no conselho tutelar. Coisa trágica, né? Que acontece com banalidade naquela fronteira. Estudiosos do comportamento humano dizem que o ser humano é capaz de transgredir em busca da felicidade para o amor, a saúde, o dinheiro. Mesmo motivos que o levam muitas vezes a perder a liberdade também em busca do amor, da saúde e do dinheiro. No próximo bloco, Cidade da Região está realizando campanha para regularizar dívidas. E ainda hoje você vai ver, mês de outubro foi considerado o melhor período na geração de empregos. O Repórter Setorial volta já já.